Na semana passada, a gente estava trabalhando com a qualidade da água. Então, semana passada, a gente viu um pouco de qualidade da água. Como que a gente faz para poder determinar esse índice de qualidade da água? Quais são os parâmetros que a gente tem que avaliar para que a nossa água ela possa ser considerada uma água de qualidade? A gente viu que a água ela é classificada de formas diferentes, então lá pelaquela resolução do CONAMA, a gente tem a classificação da água em formas diferentes. Então a gente tem a água doce, a água salobra e a água salina, de acordo com a quantidade de sais que essas águas apresentam, e dentro de cada uma dessa classificação existe uma subclassificação, que é a classificação da qualidade da água. Então, a água doce, a gente tem as águas que são as especiais, a classe 1, classe 2, 3 e 4. Então, nós temos 5 classificações da água doce, onde a especial ela pode ser utilizada para abastecimento urbano sem nenhum tipo de tratamento, somente com desinfecção. E as demais, a 1 e a 2, a gente precisa de um tratamento convencional para que essa água seja utilizada. E as águas 3 e 4, elas não podem ser utilizadas para abastecimento público. Então, a gente viu isso na semana passada. A gente viu que esse índice de qualidade da água, ele depende de alguns parâmetros, que são parâmetros físicos, químicos e biológicos. Então, dentro desses parâmetros físicos, químicos e biológicos, foram escolhidos 9 parâmetros para se avaliar esse índice de qualidade da água. Esses parâmetros eles são avaliados a partir de um produtório, então a gente faz o produtório com peso da quantidade desse parâmetro, para no final a gente obter o índice de qualidade dessa água. E esse índice de qualidade ele vai variar, ele vai sofrer variação de 0 a 100. Quanto mais alto o índice de qualidade, melhor a qualidade dessa água. E dentro do IQA também, a gente vai ter essa avaliação de se a água ela vai ser boa ou imprópria para consumo. Então, isso tudo a gente viu na semana passada. Por quê? Porque anteriormente a gente já tinha estudado uma estação de tratamento de água, que é uma parte do nosso sistema de abastecimento, do nosso saneamento básico. Então, até hoje, nós ainda estamos dentro do sistema de abastecimento de água. Então, a gente viu lá na estação de tratamento de água que a gente tem uma série de operações unitárias que são realizadas para fazer esse tratamento dessa água, e essas operações elas são definidas em relação ao índice de qualidade, em relação ao tipo de parâmetro que essa água ela apresenta e que ela tem que apresentar. Hoje a gente vai entrar em reservatórios e rede de distribuição. A gente vai ver um pouquinho sobre reservatório e rede de distribuição. Nós não vamos ver com tanto detalhe, mas a gente vai dar uma estudada sobre isso. Então, hoje, nessa semana e semana que vem, a gente vai ver reservatórios e rede de distribuição. Hoje eu vou falar para vocês a parte mais teórica envolvida e na semana que vem a gente vai fazer alguns exercícios, alguns exemplos sobre redes de distribuição e dimensionamento, tá bom? Hoje a gente vai passar mais pela parte teórica dos reservatórios e redes. Então, quando a gente fala em reservatório e rede de distribuição, esse reservatório de distribuição de água tratada, ele está localizado lá dentro do nosso sistema de abastecimento de água e ele vai ser o elemento visível com maior destaque. Por quê? Porque quando a gente fala de distribuição, as redes de distribuição normalmente elas são aterradas. E a captação também, ela está mais distante, a gente não vai enxergar. A estação de tratamento a gente ainda enxerga não, ela é bem visível. Mas os reservatórios de águas, eles são esses elementos mais visíveis dentro de um sistema de distribuição de água, tá bom? Por isso a gente faz o estudo deles. Dentro daquele nosso sistema de abastecimento de água, eles se localizam aqui entre a nossa estação de tratamento de água e a rede de distribuição. Então, lembrando, nós temos a captação, nós temos as elevatórias de água bruta, a estação de tratamento de água, a elevatória de água tratada, e da estação de tratamento, por meio da estação elevatória de água tratada, a gente vai levar essa água para um reservatório. Esse reservatório é chamado reservatório de distribuição. Por que
Dentro do reservatório de distribuição, a gente vai ter a água reservada, a água disponível para que haja distribuição do nosso sistema de água, ok? Então, aqui faz parte o nosso reservatório. Esse reservatório de distribuição, ele tem algumas funções. A primeira função, o primeiro objetivo que a gente vai ter do reservatório de distribuição é regularizar a vazão de distribuição. Como assim regular essa vazão de distribuição? Então, esse reservatório ele vai receber uma vazão constante que vai ser igual à demanda média do dia de maior consumo. Mas o consumo é constante? Não. O consumo, a gente vai ter curvas de consumo. Então, o que esse reservatório ele vai fazer? Ele vai acumular água durante as horas em que a demanda é inferior àquela média e ele vai fornecer as vazões complementares quando a nossa vazão ela for superior à média. Então, eu tenho recebendo ali naquele meu reservatório uma média, que vai ser aquela média do dia de maior consumo. Só que quando a minha demanda é maior do que a média, esse reservatório ele vai fornecer água. Quando a demanda é menor do que a média, ele vai acumular água. Então, ele serve para regularizar essa vazão, para que nós não tenhamos tanta diferença em relação à vazão de distribuição. Outro objetivo que a gente tem, outro objetivo que a gente vai ter do reservatório de distribuição é garantir a segurança do abastecimento. Como assim garantir essa segurança? Na maioria das vezes, o nosso ponto de captação ele vai estar abaixo daquela linha piezométrica que a gente quer fazer a distribuição. Então, a gente vai ter que usar aquelas estações elevatórias. Caso acabe a energia, se eu não tenho um reservatório, eu vou ter rompimento de abastecimento. Então, não vou ter mais esse abastecimento. Se eu tenho um reservatório de distribuição, eu tenho essa segurança. Ele vai ter ali uma quantidade armazenada que vai ser suficiente para fornecer água por pelo menos um dia, vamos considerar esse período. Então, ele vai fornecer a água por ocasião das interrupções no funcionamento normal da adução, como consequência da ruptura da adutora, ou da paralisação da captação, ou ainda pela paralisação da estação de tratamento ou alguma falta de energia elétrica. Então, se qualquer uma dessas falhas ocorrerem, a gente não vai ter uma vazão chegando até o nosso reservatório. Caso não existisse o reservatório de distribuição, então o abastecimento seria cortado. Com este reservatório, a gente consegue fornecer água sem interrupção. Esse reservatório ele serve como reserva de água para incêndio, então ele pode ser projetado para que a gente tenha uma reserva de água disponível para incêndio. Então, em caso haja algum incêndio, a gente não vai precisar aumentar uma vazão de captação. O próprio reservatório ele já pode ter essa água armazenada. Isso acontece se for projetado para isso, tá bom? Então, se o reservatório for projetado com reserva de incêndio, ele vai suprir essas vazões extras em caso de incêndio. E ele vai servir também para regularizar as pressões. Além de regularizar as vazões, o reservatório ele vai regularizar essa pressão. Então, a localização dos reservatórios de distribuição, ele vai influenciar nas condições de pressão da rede, principalmente reduzindo essas variações de pressão. Então, de acordo com o tipo de rede que a gente tem, essas variações de pressão elas podem ser muito altas. Então, a localização do reservatório ajuda a regularizar essas pressões na rede. Tudo bem até aí? Esses são os principais objetivos que a gente tem para poder projetar um reservatório de distribuição. Quando a gente faz esse reservatório, a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu listei para vocês duas vantagens da utilização do reservatório, além daquelas que são os objetivos. Então, a vantagem é que a gente pode ter um bombeamento de água fora do horário de pico elétrico. Se eu estou funcionando com uma captação que ela é intermitente, que eu vou trabalhar algumas horas por dia,
eu posso organizar para que essa estação elevatória ela não funcione no período de pico de consumo de energia elétrica. Porque se eu não estiver funcionando no período de pico, a minha energia ela vai ser mais barata. Então, eu vou ter um bombeamento mais barato, fora daquele horário do pico. E eu vou ter também um aumento do rendimento dos conjuntos elevatórios. Por que que isso é uma vantagem? Porque se eu vou ter sempre aquela vazão regularizada, eu vou sempre mandar a mesma vazão para o reservatório, o meu conjunto motobomba, ele vai funcionar no seu máximo rendimento. Então, eu vou ter esse rendimento maior desses conjuntos. Quando a gente fala em conjunto elevatório, normalmente a gente pensa no motobomba. Motobomba é aquele conjunto de motor com bomba que a gente vai ter para fazer a sucção lá no poço de captação ou ainda para elevar aquela água tratada lá da estação de tratamento até o nosso reservatório. As desvantagens com o reservatório de água de distribuição é que a gente vai ter um custo alto para a implantação. Então, sempre que a gente tem alguma reserva, sempre que a gente tem que construir algo para reserva, esse custo ele já vai ser elevado, porque aquilo não está sendo utilizado instantaneamente, ele vai ficar lá como reserva. A localização pode ser uma desvantagem, porque ele tem que ser localizado numa cota adequada. Então, uma cota adequada, normalmente uma cota mais alta do que a cota que eu quero de distribuição. E pode existir um impacto ambiental devido à localização desse reservatório de água. De acordo com o local onde ele deve ser implantado, pode existir esse impacto ambiental no local, devido ao tamanho do reservatório. Até aí, tudo bem? Beleza. Tudo bem. Tranquilo, Beleza. né? Então, os nossos reservatórios de distribuição, eles podem ser classificados de acordo com a localização que eles se encontram no sistema de distribuição de água, de acordo com a localização no terreno, então como que eles são implantados no terreno, de acordo com a sua forma, então a forma geométrica desse reservatório, e de acordo com os materiais de construção que são empregados para a fabricação desse reservatório. Então, a gente vai ver primeiro quanto à localização no sistema. Como assim quanto à localização no sistema? Nós temos o sistema de distribuição, que eu vou chamar aqui sistema de distribuição. Nosso reservatório ele pode ser localizado a montante do meu sistema, a jusante do meu sistema ou numa posição intermediária. Então, se ele está a montante, ele vai estar antes aqui do meu sistema de abastecimento de água. Se ele estiver a jusante, quase que não sai, ele vai estar depois do meu sistema de abastecimento de água. Um reservatório de posição intermediária é como se ele estivesse aqui no centro como o meu sistema de distribuição. Então, estes reservatórios, a maneira como eu vou localizar ele no meu sistema de distribuição, eu vou ter a classificação desse reservatório, se ele vai ser de montante, de jusante ou de posição intermediária. Essa localização desses reservatórios, elas têm que permitir abastecer as redes de distribuição com os seguintes limites de pressão. Então, a pressão estática máxima que a gente vai poder ter é de 50 metros de coluna de água e a pressão dinâmica mínima é de 10 metros de coluna d'água. O que é a pressão estática máxima? É a pressão máxima quando a água estiver em repouso, quando a água estiver parada. E a pressão dinâmica mínima é aquela pressão quando a água estiver em movimento. Então, estática máxima é a máxima pressão que a gente pode ter quando a água ela está parada. Então, a localização desse reservatório, ela tem que garantir, tem que permitir que existam esses limites de pressão dentro do nosso sistema de distribuição. Então, aqui a gente tem um reservatório a montante. Então, esse reservatório aqui é um reservatório a montante, que nós temos aqui a linha piezométrica estática, ela vai ter quando a gente tem aqui o nível máximo do nosso reservatório, que nós vamos ter a pressão estática, e a linha piezométrica dinâmica, quando o nosso reservatório aqui a gente vai ter essa variação do volume, a mínima vai ser quando a gente tem aqui o nível mínimo do reservatório. Então, está a montante
do meu sistema de distribuição de água, das redes de distribuição. Um reservatório ajusante, ele vai estar depois, então ele está ajusante do meu sistema de distribuição de água. Então eu vou ter uma elevatória que vai elevar essa água pelo sistema de distribuição e depois vai para o reservatório. O que vai acontecer então? Depois que eu distribuir, a vazão extra vai ser passada para o meu reservatório ajusante. Então, eu vou ter uma linha piezométrica do consumo máximo e a linha piezométrica com consumo zero com abastecimento do reservatório. Isso quando a gente tem um reservatório ajusante. Aqui eu tenho um reservatório amontante e reservatório ajusante no mesmo sistema de distribuição, então isso pode acontecer. A pressão estática ela vai ser dada pelo nível máximo do reservatório amontante e a pressão dinâmica ela vai ser dada pela essa linha piezométrica entre o nível de água mínima montante e o nível de água mínima jusante, tá bom? Então, esse aqui é quando a gente tem dois reservatórios. Normalmente, quando a gente tem esse caso, a gente chama um de reservatório secundário. Então, o reservatório montante é o reservatório principal, o reservatório jusante, a gente chama ele de reservatório secundário. Ok, até aí? Beleza. O reservatório intermediário ele vai servir como um volante de regularização das transições entre o bombeamento e adução por gravidade, geralmente sendo de pequeno porte. Então, quando eu tenho um reservatório secundário, é quando eu tenho tanto estações elevatórias quanto a gravidade atuando nessa distribuição, e esse reservatório ele vai servir como uma regularização de pressão. Então, ele vai estar ali só para regularizar a pressão do meu sistema de distribuição. Então, ele está antes da rede de distribuição também. Essas são as classificações que a gente fez quanto à posição e quanto à localização em relação ao nosso sistema de distribuição. Depois a gente tem a localização no terreno. Como que a gente vai classificar ele de acordo com a localização no terreno? Então, os reservatórios, de acordo com a localização no terreno, podem ser reservatórios enterrados, semi-enterrados, apoiados e elevados. São os 4 tipos que a gente tem. Então, o reservatório enterrado, o reservatório ele se encontra completamente abaixo do nível do terreno. Então, a gente vai fazer uma escavação para que possa colocar esse reservatório. O reservatório semi-enterrado, ele vai ter uma pequena parte acima do nível do terreno, mas o maior volume ele vai estar abaixo do nível do terreno. Um reservatório apoiado, ele está completamente aqui acima do nível do terreno, mas ele está apoiado no terreno, como o próprio nome diz. Então, isso aqui é bem simples de vocês se lembrarem. Então, o apoiado, ele está apoiado no terreno. E o reservatório elevado, a gente vai precisar de uma estrutura para fazer a elevação desse reservatório. Isso aqui a gente normalmente faz esse tipo de utilização quando a gente precisa vencer grandes distâncias, porque a gente vai aumentar aquela carga hidráulica. A carga hidráulica, quando a gente faz um reservatório elevado, ela vai ser maior, tá bom? Então, essa classificação quanto à localização no terreno, ela vai depender do nível do terreno, de como está o reservatório em relação ao nível do terreno. Então, aqui nós temos um reservatório apoiado no município de Sorocaba, como que ele está somente apoiado no nível do terreno, um semi-enterrado e um reservatório elevado. O enterrado eu não coloquei foto porque não dá para ver. Então, normalmente a gente vai fazer uma escavação, vai fazer uma caixa ali e ela vai estar abaixo do nível do terreno. Então, não coloquei porque a gente veria só o terreno em si, não o reservatório. A forma do reservatório, ela tem que ser escolhida para proporcionar a máxima economia na fundação, estrutura e utilização da área disponível e dos equipamentos de operação. Então, que forma meu reservatório pode ter? Qualquer forma, desde que traga essa máxima economia.
Ele pode ser circular, hexagonal, octagonal, retangular, quadrado. Ele pode ser de qualquer forma, desde que traga essa maior economia possível. Então, normalmente, os semi-enterrados, os enterrados e os apoiados, eles são circulares ou retangulares. Eles normalmente vão ter esse formato, ou vai ser circular ou retangular. Mas não existe restrição alguma quanto a essa forma do reservatório. Então, ele pode ser de qualquer formato, não existe restrição. Mas normalmente eles são circulares ou retangulares quando são semi-enterrados, enterrados e apoiados. Quando nós temos os elevados, eles variam muito. Então, a gente tem diversos formatos dos reservatórios elevados, tá bom? Os materiais de construção, a classificação vai depender do tipo de material que vai ser utilizado para a construção desse reservatório. Então, ele pode ser um reservatório de concreto armado, se ele for construído com concreto armado. Pode ser um reservatório de aço, pode ser um reservatório de poliéster armado com fibra de vidro. Isso aqui é o que a gente chama de compósito. Pode ser de madeira, borracha, alvenaria, de qualquer tipo de material. O que então que eu preciso saber para escolher qual tipo de material eu vou usar para o meu reservatório? Eu tenho que levar em consideração a fundação, como que vai ser as condições de fundação do local onde eu vou colocar o meu reservatório, a disponibilidade do material no local onde esse reservatório ele vai ser construído e a agressividade da água que vai ser armazenada. Então, como é um reservatório de distribuição, essa água tratada ela vai ser agressiva. Então, qual é o nível de agressividade? Qual tem que ser o tipo de material a ser utilizado? Então, é isso que vai influenciar na escolha dos materiais. Ok? Até aí? Ok. Certo. Então, esses reservatórios, eles têm que ter uma certa capacidade. O que é a capacidade? O quanto eu consigo armazenar. Então, essa capacidade, ela tem que ser determinada levando em conta o volume de água para atender as variações no consumo de água, o volume para combate de incêndios e o volume para emergência. Então, esse volume para atender as variações no consumo de água, esse aqui a gente vai projetar em função do funcionamento da nossa adutora, da nossa captação. Então, de acordo com a captação e do consumo lá da distribuição, captação e consumo, a gente vai determinar esse volume para atender as variações. O volume para combate a incêndios, ele pode ser colocado em projeto e o volume de emergências também. Normalmente, o que acontece? Aqui no país, a gente não coloca o reservatório para suprir esse volume de combate a incêndios. Não é obrigatório, então não é colocado. Aqui eu tenho só uma imagem para eu ilustrar para vocês os níveis operacionais do reservatório. Então, o que é que a gente chama de volume útil? Vai ser o volume entre o limite baixo do meu reservatório e o seu limite alto. Então, nós queremos que ele funcione sempre com esse volume útil aqui. O volume nominal, ele vai pegar, além do volume útil, ele vai pegar a folga que a gente vai ter do reservatório, que é do limite alto até o limite da boia, até o limite de extravasamento, onde a gente vai ter essa água sendo jogada para fora. Então, esses são os tipos que a gente vai ter de níveis operacionais. Então, nós temos o que é chamado limite alto, limite baixo, limite da boia e limite de extravasamento. O volume nominal ele vai até o limite da boia, acima disso vai ter extravasamento, e o volume útil vai ser essa diferença entre o limite alto e o limite alto que a gente vai ter, o limite alto e o limite baixo no nosso reservatório. Como eu faço para determinar, então, esse volume útil que tem que ser chegado no meu reservatório, que eu vou ter no reservatório? Então, o volume útil, ele vai depender do tipo da adução. Então, vai depender se essa adução ela vai ser contínua ou intermitente. O que é uma adução contínua? Então, vai ter bombeamento ao longo de todo o período do dia. Então, durante o dia inteiro, a nossa estação elevatória está funcionando
e a gente vai ter bombeamento. Quando nós temos isso, o que acontece com a nossa curva? Então, aqui eu tenho para vocês uma curva de vazão pelas horas do dia. Então, a gente vai ter aqui uma adução contínua, uma vazão que ela vai estar sempre chegando ali no nosso reservatório. Só que esse reservatório ele tem uma curva de consumo, que é essa curva em vermelho. Então, a gente tem um consumo menor nas primeiras horas do dia, de 8 até as 18 a gente vai ter um consumo maior e depois esse consumo vai se reduzindo novamente. Essa curva de consumo aqui, ela mostra pra gente que quando a curva de consumo estiver abaixo daquela adução contínua, daquela vazão de adução, o que vai acontecer? O nosso reservatório ele vai estar enchendo. Quando a nossa curva de consumo estiver acima da curva de adução, o nosso reservatório ele vai estar esvaziando. Porque nesse ponto a gente vai ter um consumo maior do que uma vazão de entrada. Então o reservatório vai esvaziar. E aí depois novamente nós temos o quê? O reservatório continua com a mesma vazão de entrada e a vazão de saída ela diminui novamente. Isso aqui é uma adução contínua. A gente vai ter um certo período do dia em que a gente vai ter esse reservatório enchendo, um certo período que a gente vai ter esse reservatório esvaziando. Isso vai depender de qual período a curva de consumo está acima da minha curva de adução, da minha curva de vazão aduzida. Para determinar o volume útil, a gente vai usar essa equação aqui. Então, o volume útil, ele vai ser o volume útil ou o volume da reservação, vai ser integral de T1 a T2. Esse tempo T1 e T2 é o tempo em que o consumo é maior do que a vazão fornecida. Então, seria aqui de 8, por exemplo, até as 19 horas. É o tempo que a gente vai ter esse consumo maior do que a vazão fornecida. Essa integral, nesse intervalo de tempo, da vazão consumida menos a vazão média do dia vezes esse limite de tempo, T2 menos T1. Então, a partir dessa equação, a gente consegue definir o volume útil do reservatório de adução, tá bom? E de adução contínua. Quando nós temos adução intermitente, o que acontece na adução intermitente? Na adução intermitente, a nossa bomba, a nossa estação elevatória, ela vai funcionar durante um certo período de tempo. Então, aqui no caso, nós temos funcionamento da adução das 9 até as 20 horas. Vamos considerar aqui como sendo 20 horas. Então, somente esse período de funcionamento da adução. Se a adutora ela só funciona nesse período, significa que o meu reservatório ele só vai encher durante esse período da adução. Todo o resto do tempo ele vai estar esvaziando. Então, todo o resto ele vai estar esvaziando. Durante o período de funcionamento, a gente tem esse enchimento do reservatório. Para determinar qual que vai ser o volume útil, o volume de água consumido, a gente vai fazer o quê? O volume necessário, a gente vai calcular a partir dessa equação aqui, onde o nosso volume ele vai ser esse Czinho. Então, esse volume vai ser a integral que a gente vai ter do tempo de funcionamento, o meu limite de tempo é o tempo de funcionamento da adução, da vazão, menos V sobre 24, onde V vai ser o volume de água consumido no dia de maior consumo, dividido por 24, porque isso aqui vai representar a vazão média no dia de maior consumo, vezes 12. Então, a partir dessa equação, a gente consegue determinar o volume necessário para uma adução intermitente, o volume útil da adução intermitente. Ok? Semana que vem a gente faz exercício sobre isso, tá bom? Beleza. O volume de combate a incêndios, ele vai depender do local onde a gente está. Então, ele vai ser sempre um volume de reserva. Então, ele vai ter que ser um volume acima da nossa curva de consumo. Então, eu tenho um consumo médio, a minha curva de consumo vai apresentar os pontos de consumo e esse volume de incêndio tem que ser ainda maior. Lá nos Estados Unidos, o que é utilizado para reserva de incêndio? Então, para combate a incêndio, a gente vai ter menos que 157 litros por segundo para fogos que vão durar menos que 2 horas.
De 189 a 220 litros por segundo com fogo com duração de mais de 3 horas. E 251 a 755 litros para duração de fogo maior que 4 horas. Na Espanha, a gente tem uma reserva de incêndios de 120 metros cúbicos para a população menor que 5.000 habitantes e 240 metros cúbicos para qualquer outra população. No Brasil, a gente normalmente não considera essa reserva de incêndios para projetar um reservatório. Pode ser considerada? Pode, mas a gente não tem esses limites estabelecidos de como tem que ser, qual é a vazão que ela tem que ser considerada. Então, aqui no Brasil, normalmente a gente não vai fazer essa consideração no reservatório, tá bom? Porque também aqui tem a exigência nas edificações, né, professora? Exatamente. Então, aí a gente começa com a nossa rede de distribuição de água. Reservatórios ficou claro para vocês? Deu para ficar claro? Sim. Foi só esses cálculos. Aquele negócio do reservatório estar enterrado, tem alguma especificação para isso ou não? Ou só questão de solo mesmo? Tem. Quando você fala especificação, a maneira como ele deve ser enterrado ou o tipo de solo que tem que fazer para que ele seja enterrado? Não, mas se tem um, por exemplo, nesse terreno aqui o reservatório tem que ser enterrado. Não. Isso. Não depende do terreno, ele vai depender do tipo da rede de distribuição. Por exemplo, se o local onde eu vou colocar meu reservatório já é alto bastante, então não preciso aumentar a cota desse reservatório, então eu posso colocar ele abaixo do nível do terreno. Agora, se o local onde eu vou colocar esse reservatório tem algum ponto que ele vai ser mais baixo do que algum ponto da minha rede de distribuição, então eu preciso elevar o reservatório. Aí eu vou fazer com que esse reservatório ele seja elevado para garantir aquela pressão em todos os pontos da distribuição. Mas não necessariamente depende do terreno, mas sim da rede de distribuição que vai ter esse reservatório. A gente vai analisar mais essa altura em relação à rede de distribuição do que em si do terreno, tá bom? Professora. Oi. No caso do reservatório jusante, ele é sempre abaixo da rede? Aí precisa de bomba? Ele vai ser abaixo da rede, ele vai precisar de bomba. Só que o que acontece com o elevatório de jusante? Então, aqui a gente vai ter a bomba, a estação de bombeamento. Aqui a gente vai ter nossa rede de distribuição. Esse elevatório jusante, ele vai acontecer o seguinte: a minha bomba ela vai tacar água para o meu sistema de distribuição, depois o meu reservatório vai encher. Caso a bomba que seja desligada, o meu reservatório ele vai fornecer. Então, eu tenho 2 caminhos para a entrada de água nesse tipo de reservatório jusante. Então, Entendi. Quando ele está montante, o reservatório ele serve como regulador de pressão e de vazão, porque a bomba vai levar para o reservatório e do reservatório eu vou para a distribuição. Então, o caminho ele vai ser só um, sempre vai vir do meu reservatório. A grande maioria dos nossos sistemas, principalmente em cidades pequenas, eles são com reservatório a montante do nosso sistema de distribuição. Uhum. Quando a gente tem grandes cidades, que a gente tem que ter mais de um reservatório, a gente tem aqueles reservatórios intermediários, que é para poder garantir aquela pressão no sistema, e esses